seja bem-vinda ao Devocional Palavra que Transforma. Estamos em um estudo no livro de Mateus, capítulo 5, do chamado de Deus para a nossa vida, porque nós somos uma mulher bem-aventurada em um mundo corrompido. Mas como ser esta mulher bem-aventurada? Uma expressão que só caberia à essência de Deus, mas Ele nos concede e nos ensina como ser esta mulher bem-aventurada, plenamente satisfeita, plenamente feliz em quem Deus é na nossa vida e em tudo que Ele faz por nós. É bem-aventurada aquela que é pobre de espírito, aquela que se ajoelha diante de Deus e estende as mãos ao Pai para que Ele te encha de quem Ele é, para que você tenha a sua identidade nele. Tudo pode ser retirado de você, toda a capacidade que o Senhor vem te concedendo como esposa, como mãe, como filha, como profissional, se você é uma profissional, como gestora do seu lar, tudo isso, se de repente for retirado, a sua essência de quem você é em Deus continuará a mesma, porque você é bem-aventurada. E hoje vamos falar sobre o choro. No versículo 4 do capítulo 5 de Mateus diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurada você que chora. Este choro é um choro espiritual. É a consciência da sua sensibilidade quanto ao pecado. Quando nós descobrimos o que está em nós como pecado, o que está em nós que nos faz tirar da nossa essência de relacionamento com Deus, que nos faz tirar a nossa identidade de quem nós somos em Deus, isso nos faz chorar. Isso gera um peso para nós, porque começamos a entender que algumas coisas da nossa vida elas são dirigidas pelo pecado que cometemos. E esse choro espiritual nada mais é a consciência sensível em relação ao pecado e a tristeza causada por este pecado. Quando nós temos essa consciência do pecado que há em nós, do pecado que cometemos e que os resultados desse pecado nos traz desconforto, nos traz uma vida de lamentações, porque nós começamos a perceber que o pecado começa a prevalecer em nossas ações e resultados de nossas ações, isso nos traz um choro. Mas não é um choro de uma lamentação e pranto de desespero, mas é um choro espiritual, porque começamos a nos encher de Deus. E quando nos enchemos de Deus, quando nós começamos a reconhecer Deus na nossa vida, começamos a nos tornar mulheres bem-aventuradas em um mundo corrompido, onde o mundo diz que os pecados, eles não são pecados, mas a nossa consciência, o nosso choro diz que são. E quando tomamos posse dessa consciência e começamos a direcionar a nossa vida a partir desta consciência, as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas decisões, elas começam a ser refletidas em nós. Nós começamos a observar o que é certo, o que é errado. Começamos a pedir a Deus a sabedoria para discernirmos o bem e o mal, o certo e o errado. E a palavra aqui diz que bem-aventurados que choram. Por quê? Porque eles serão consolados. Essa palavra consolados que diz respeito a ficarmos ao lado de. E esse ao lado de quem? É do Espírito Santo. O Espírito Santo nos capacita, o Espírito Santo nos faz ter convicção, o Espírito Santo nos faz ter a sensibilidade do que é errado e do que não é. Então, aquelas que choram, elas serão consoladas. Elas terão o Espírito Santo capacitando-as para fazer o que é correto, para ser bem-aventurada. E essa convicção, ela desperta em nós uma tristeza quando olhamos o pecado. Uma tristeza de perceber que aquilo não faz bem para a nossa vida. E é nesta tristeza que o consolo vem.
E é nesta tristeza que é o choro. E quando este choro acontece, quando esta consciência começa a fazer parte da sua vida, você se torna bem-aventurada em um mundo corrompido. Nós precisamos ter uma caminhada de nos ajoelhar diante do Pai, estender as mãos a Ele pedindo para que Ele preencha, para que Ele seja o único na nossa vida, para nós termos uma identidade nele. E uma mulher que tem uma identidade em Deus é uma mulher que tem convicção do que é pecado e do que não é. Uma mulher que tem a sua identidade em Deus é uma mulher bem-aventurada em um mundo corrompido. Por isso, não se deixe levar pelo relativismo que tentam colocar na sua mente e no seu comportamento. Não há meio certo, há o certo ou o errado. Para Deus, não há meio pecado, há pecado. E o Senhor te chama para este conserto. Ele não nega a sua existência, ele não te nega pelos seus pecados, mas Ele te chama para você percebê-los e retirá-los da sua vida. Tenha esperança em Deus, tenha esperança para a sua vida, porque a sua vida é trilhada por um caminho de consciência sensível para aquilo que é errado. Tenha força em Deus e em nome de Jesus, lembre-se que o Senhor Jesus te chamou como discípula dele, porque Ele te chama como você está. E onde você está com Jesus Cristo, Ele te transforma, porque bem-aventurada é a mulher que chora, porque será consolada pelo Espírito Santo, para começar a ter uma vida transformada pela Palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. E amanhã, parte do ensinamento dos altos céus para a nossa vida, para continuarmos a crescer nesta mulher bem-aventurada no mundo corrompido.